Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e serei o professor de vocês da disciplina de Informática Básica. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, professor? Nós iremos falar sobre o conceito de Windows 8, né? Para quem não sabe, né, o Windows 8 ele é um sistema operacional, né? E o que é um sistema operacional, professor? Sistema operacional é uma coleção de programas, então não é um programa só, são vários programas que permite fazer a interação entre o homem e o computador. Além disso, o sistema operacional tem uma função muito importante também, porque ele gerencia toda a parte física, tá? Então ele faz a interação entre o homem e o computador e faz o gerenciamento da parte física, beleza? E aqui tem um exemplo bem tranquilo para a gente entender. Vamos supor, né? Você é usuário, quer abrir o Facebook. O computador, a máquina em si, ele não entende a interface gráfica que você entende. Então o que o sistema operacional vai fazer? Vai pegar essa informação de modo que você queira abrir o Facebook, né? E vai converter para a linguagem que o computador entende, que é... Opa, deixa eu trocar de canetão, né? Que é o binário. Tá? Então o que ele faz? Ele processa, executa o binário e depois ele retorna essa informação para quem? Para o sistema operacional. O que o sistema operacional vai fazer, galera? Ele vai fazer o processo inverso. Ele vai transformar o binário em interface gráfica. E tudo isso em tempo real. O usuário em si, nós nem percebemos, mas a todo santo momento, né, o sistema operacional ela faz essa conversão de interface gráfica para binário e binário para interface gráfica, beleza? Então esse é o conceito de que é um sistema operacional, né? Ele tem duas funções importantíssimas. Ele faz a interação entre o homem e o computador, né? Que aí dica, macete para concurso público. Eu chamo de IHC, né? Interação homem-computador. A primeira função. E depois ele gerencia todo o hardware, tá? Lembrando que para gerenciar o hardware eu preciso também gerenciar o software, tá? Que são os aplicativos, tá? Então fique bem tranquilo aí, eu tenho que gerenciar o hardware e o software. Por quê? O hardware ele segue comandos, instruções, né? E essas instruções são a partir de software. Mas esses dois conceitos é o que vocês precisam saber, tá? Outra coisa, as bancas, principalmente as bancas FGV, né, FCC, né, o CESP, eles estão cada vez mais exigentes. Eles não estão cobrando só o conceito, né? Eles estão cobrando também a estrutura. E aí tem duas coisas que vocês precisam saber, tá? O sistema operacional Windows 8, né, assim como todo e qualquer tipo de sistema operacional, ele é baseado em duas coisas. O núcleo, que é chamado de kernel em inglês, né? E o interpretador de comandos, em português, também chamado de shell. Ah, professor, eu preciso saber isso? Infelizmente precisa saber sim, tá? O sistema operacional ele tem esses dois sisteminhas, né? O núcleo é como se fosse o centro de todas as operações de um sistema operacional. Então qualquer coisa que você vá fazer tem que passar pelo núcleo. É ele que gerencia todo e qualquer processo, beleza? E o que seria o shell, professor João Kleber? O shell nada mais é do que o interpretador de comandos. É o IHC, é a interação homem-computador. Então eu posso falar o seguinte, professor, que o núcleo e o kernel seriam gerenciar o hardware, gerenciar o software, correto? E o shell seria o que? O IHC, ele faz a interação entre o homem e computador, beleza? E aí tem duas coisas que você tem que ter em mente sobre o shell, que eles estão cobrando em concurso público já, tá? Para que você entenda sobre a questão do shell, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Vou ter que voltar um pouquinho na história, tá? Por que eu vou ter que voltar um pouquinho na história? Porque é o seguinte, galera, antigamente todo o sistema operacional, ele era essa tela preta, tá? Ah, o que essa tela preta é? Essa tela preta chama prompt de comando. Você não tem a interação do mouse. Simplesmente você trabalha com o quê? Somente com teclado, tá? E aí você não tem interação com o mouse, consequentemente esse sistema aqui é chamado de monousuário, porque você só pode fazer uma tarefa por vez, né? E nós sabemos que hoje os sistemas operacionais Windows, né, da família Windows, são todos multitarefa. Mas o que você tem que ter noção? Que o Windows 8, assim como o Windows 7, ele tem dois tipos de shell. Ele tem o shell textual e ele tem o shell gráfico. Se caísse em prova falando que era o Windows 7, as bancas cobram prompt de comando.
que é a mesma coisa de shell textual, só você vai trabalhar somente com teclado. Como nós estamos falando do Windows 8, né? O que acontece? Eles cobram Windows PowerShell. Então, Windows PowerShell seria prompt de comando. Você vai gerenciar, você vai otimizar o sistema através de linha de comando. Claro que também nós temos os GUI, né? GUI que seria o quê? Interface gráfica do usuário. E que isso é comum, porque a gente já sabe que ele é interface gráfica. Então, foco, tá? Você tem que entender que o Windows 8, assim como o Windows 7, ele trabalha também via prompt de comando. Só que o Windows 7 fala prompt de comando. E no Windows 8 é o quê? Windows PowerShell. Beleza? Eu vou mostrar para vocês uma questão de prova, só para vocês terem noção, tá? Foi para o Conselho Regional de Odontologia, né, do Paraná. A banca examinadora foi a Quadrix, né, do ano de 2016, para o cargo de auxiliar. Eles cobram o seguinte, galera. Assinale a alternativa que melhor descreve o programa Windows PowerShell. Repetindo, né? Assinale a alternativa, né, que melhor descreve, né, o programa Windows PowerShell. Essa não tem como a gente fazer probabilidade de erro. Por quê? Eu tenho que saber o que é o Windows PowerShell. E eu sei que o Windows PowerShell é uma forma da gente trabalhar com o sistema operacional via teclado, via prompt de comando. Então, vamos verificar o que seria? Se tem alguma alternativa que se encaixa? É um editor de texto falso, né? Aqui não fala que trabalha através de comando, né? É uma interface de modo texto ou linha de comando. Tá aí a nossa resposta, né? Perfeita e corretíssima. Por quê? O Windows PowerShell é uma interface, é um shell, né, que trabalha via modo de texto ou linha de comando. Perfeito, tá aqui a resposta correta. Tá? E vamos só analisar as outras questões só para a gente ter noção. É um gerenciador e acelerador de downloads? Nada a ver. É um software gerenciador da bateria do computador portátil? Também nada a ver. É um agendador para desligamento automático do computador? Nada a ver. Windows PowerShell, né, é uma forma do prompt de comando do antigo Windows 7. Então a resposta correta está aí, a B. Vocês viram que essa aqui eu não conseguiria utilizar o comando de eliminação, probabilidade de erro. Eu teria que saber realmente o conceito. Então eles estão cobrando sim essa questão da estrutura, beleza? Então vamos para mais uma outra pergunta. Essa pergunta foi para o Agente Penitenciário Federal, a CESP, né? O órgão foi o DEPEN, e eles cobram o seguinte: com referência à administração de sistemas operacionais, né, julgue o item subsecutivo, né, tanto no Windows 8.1 quanto no Windows Server 2012, é possível criar scripts no PowerShell, né, em linhas de comandos voltados para a administração de aplicativos executados no Windows. Gente, se você vai digitar comandos, né, esses comandos é através de linhas de comandos. Né? Na verdade, o que? Esses scripts são códigos, tá? Então, esses códigos, eles são escritos através de texto. E esses textos são implementados aonde? No Windows PowerShell, certo? E eles são para quê? Para gerenciar, para otimizar, para você trabalhar com o seu sistema operacional. Então, essa resposta aqui, ela está corretíssima, tá? Porque é através do PowerShell que nós utilizamos o quê? A linha de comando. Certo? Então, vocês viram que realmente estão caindo nessa questão de estrutura. Temos que ficar atentos sim, não adianta entender o conceito. Nós temos que entender também essas duas coisas que seria sobre o shell, né? Podemos ter também shell textual e shell gráfico, né? E aí lembrando, por padrão, né, nós sempre utilizamos interface gráfica, mas o Windows 8 ele permite você trabalhar via linha de comando. Através do que? Da tecnologia Windows PowerShell. Fiquem atentos. PowerShell, linha de comando. Perfeito, gente? Então, vamos agora entrar realmente nas características, né, do Windows 8. Tá? Primeiro, o Windows 7 ele tem 6 versões, né? A gente não precisa necessariamente decorar todas essas versões do Windows 7. Agora o Windows 8 tem um detalhe que é muito importante que vocês precisam decorar, tá? Eu sei que é chato, mas tá caindo no concurso público, que é esse quesito aqui, ó. O Windows 8 ele trabalha com 4 versões, né? Ele tem a versão Windows 8, Windows 8 Pro, Windows Enterprise.
Tá? O Windows 8 seria nível mais básico, o Pro seria para usuários mais avançados e o Enterprise significa empresarial. Tá? Duas coisas que eu quero que vocês foquem. Tá? Que nós temos uma versão destinada para desktop. Tá? Ah, professor, eu não sei o que é desktop. Computadores de mesa. Tá? Aí pode ser notebook, né? Pode ser um laptop, pode ser um computador normal, pessoal. E eu tenho uma versão voltada para tablets. E é aqui que eu quero que você decore, que é o Windows RT. Tá? Decorem isso, por favor. Nós temos, a partir do Windows 8, uma versão dedicada para tablets, que chama Windows RT. E as outras 3 versões são voltadas para desktop. Então, isso que você tem que decorar. Tá? Que a partir do Windows 8 eu tenho uma versão dedicada para tablets, para dispositivos móveis em si, né? Beleza? Então, vamos entender então agora as características principais. Assim como o Windows 7, galera, ele tem três características principais. Ele é um sistema operacional gráfico, lembrando que ele também pode ser utilizado via linha de comando, tá? Mas por padrão ele é um sistema operacional gráfico, né? Ele é um sistema multitarefa. O que é multitarefa? Você permite trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo. Ah, eu posso abrir o Word? Claro que pode. Eu posso abrir o Windows Media Player? Claro que pode. Então você trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. E ele é múltiplo usuários, tá? Ah, o que seria múltiplo usuário? Você pode gerenciar vários usuários. Lembrando, tá? Aqui não se inclui acesso simultâneo. Preste atenção nisso, porque algumas bancas estão exigindo isso, tá? Ah, o que seria acesso simultâneo? 2 usuários trabalhando ao mesmo tempo. Imagine, né? Se eu estou utilizando meu notebook agora, nesse momento, eu não posso que outra pessoa utilize. É só você imaginar o seu celular, né? O seu celular, só uma pessoa utiliza por vez, tá? Então, ele gerencia vários usuários? Yes, gerencia vários usuários. Só que não é por acesso simultâneo, tá? Beleza? Fiquem cientes que, principalmente bancas tais como o CESP, tem essas pegadinhas aí, a gente tem que ficar atento, beleza? E aí tem uma nova característica, tá? Que chama a atenção no Windows 8, que é a tecnologia de touchscreen, tá? Ah, eu não sei o que significa touchscreen, professor João Kleber. Anotem aí, sensível ao toque, tá? Então, você vai substituir, né? Você vai substituir o seu mouse, o seu teclado por... Você pode utilizar uma caneta, você pode utilizar o seu próprio digital, o seu dedo em si. Então você vai interagir através da tecnologia touchscreen, certo? Então isso que foi uma implementação colocada dentro do Windows 8 para trazer mais interação, trazer mais... Como posso fazer para vocês? Traz mais facilidades, né? Então, assim, existem hoje vários notebooks que você, por exemplo, tem a opção do teclado padrão, mas você pode trabalhar muito bem, né? Somente com a tecnologia touchscreen, ou você pode transformar o seu notebook em um tablet, né? Então, essa que é o X, né, da questão da nova tecnologia aplicada ao Windows 8. Então, todas essas versões já se encontram no Windows 7, né, todas essas características em si, mas a grande cereja do bolo seria essa tecnologia aplicada no sistema operacional. Beleza? Bom, e aí a gente vai trazer as novidades em si, se comparado ao antigo sistema operacional Windows 7, tá? Bom, a primeira coisa que você dá, na hora que você liga o computador, você dá de cara, né? É com a tela iniciar, tá, galera? A primeira coisa que você tem que ter noção é isso. Por quê? Antigamente, né, no Windows 7, para que você entre no menu iniciar em si, né, você teria que apertar um comando, né, a tecla do WinQuay, né, a bandeirinha do Windows para abrir. Agora, com o Windows 8, na hora que você liga ele, quando você starta ele já aparece essa tela para você. Então, essa é uma grande novidade. E aí vem a navegação por toque. Essa navegação por toque a gente sabe por que existe, né? Porque foi através do touchscreen, que é a tecnologia sensível ao toque. Novos comandos para mouse e teclado foram implementados, tá?
devido à implementação do novo menu iniciar, que é muito mais interativo. E aí, a partir da tecnologia touchscreen, nós temos a rolagem horizontal e vertical. Então você pode alternar tarefas tanto na horizontal quanto na vertical. Então essas são as novidades aplicadas ao Windows 8, beleza? Então vamos conhecer então essas características, beleza? Bom, galera, falei para vocês que quando a gente starta, né? Quando a gente starta o Windows 8, né? Ele aparece essa tela bonita, tá? E aí o que acontece? Ah, mas eu não quero entrar nessa tela bonita, eu quero voltar naquela tela padrão, por exemplo, do Windows 7, porque eu acho mais fácil de trabalhar. A gente pode mudar essa aparência? Pode sim, tá? E aí tem duas formas, tá? A forma da gente encontrar a área de trabalho, né? Baseada que nem o do Windows 7, se dá de duas maneiras. Ou você pode apertar o botão WinKey, que é a bandeirinha do Windows, mais D, né? E aí a gente tem que ficar atento porque está cobrando em concurso público muito a questão de atalhos do sistema operacional. Ou você pode ir, por exemplo, no canto inferior, né? Olhando do seu computador na esquerda, vai aparecer umas flores escrito área de trabalho. Então se você clicar aqui, vai aparecer a área de trabalho padrão, que seria essa tela aqui, galera. Tá? Então se eu apertar o botão WinKey mais D, vai aparecer essa tela. E se eu apertar, por exemplo, aquela área bonita, né, que está escrito área de trabalho, também vai aparecer essa tela, tá? E aí, qual que é a estrutura? A estrutura da área de trabalho, né, nada mais é que praticamente igualzinho, né, o Windows 7. A única diferença é porque, por exemplo, ela não vem startada inicialmente. Você tem que selecionar o atalho ou você apertar no ícone, né, do menu iniciar, né, do iniciar. Na verdade, não se chama menu mais iniciar, é iniciar somente agora no Windows 8. E aqui vai ter a área de trabalho, na qual você pode configurar o plano de fundo, né? Aqui vão ter os ícones, por exemplo, aqui nós temos o ícone da lixeira, o ícone do meu computador, e aqui nós temos a barra de tarefas, né? Lembrando que a barra de tarefas é uma barra na horizontal, né? Na parte inferior, né? Ela vai estar rodando os aplicativos, vai ter informações de hora, os dispositivos conectados e etc. Então praticamente seguiu o mesmo conceito do Windows 7. Tá? A diferença básica que é o que? Quando você starta o sistema operacional, né, vai aparecer essa tela aqui, né? Ah, mas eu queria voltar para a tela parecida com o do Windows 7. Posso? Claro que pode, duas formas. Ou você aperta a tecla Windows D, ou você pode ir por botão na parte inferior, na parte esquerda, que vai estar escrito área de trabalho, e você vai conseguir trabalhar da forma que você trabalhava anteriormente no Windows 7. Então, é critério de vocês, beleza? E aí a gente vai no menu iniciar em si. Tá? O menu iniciar agora, gente, né? E aí tem algumas bancas, né? Que chamam somente de iniciar, né? E aí o que acontece? O menu iniciar ele vai mostrar todas as opções, né? Todas as configurações que está disponível para o usuário. Então, por exemplo, quando a gente starta, né? Vai aparecer dessa forma. E aí se você utilizar a barra de rolagem, lembrando que é uma tecnologia aplicada no Windows 8, você pode utilizar a barra de rolagem tanto na horizontal quanto na vertical. Vai mostrar todos os aplicativos, todas as configurações que você vê. E aí essa tela bonita aqui do Windows 8, né, algumas pessoas chamam de como se fosse quadros personalizados. Tá? Então seria as coisas que você tem preferência sempre vai ficar aqui fixada nesse menu iniciar, né? Ou também chamado de iniciar. Ah, professor, mas eu quero, por exemplo, entrar nas opções de configurações do sistema. Como que eu vou verificar? Porque quando liga o computador fica nessa tela aqui bonita, ó. Como que eu vou verificar? Eu não consigo ver a barra de tarefa, eu não consigo ver nenhuma opção para configurar, simplesmente os aplicativos mais utilizados. Como que eu faço, professor João Kleber? Então a gente vai aprender agora, tá? Existem duas formas. Como a gente trabalha com maior interação com o mouse, você vai passar o mouse, né, do lado direito, aí você pode colocar tanto no lado superior, tanto no lado inferior, vai aparecer essas opções. Essas opções seriam as barras, como se fosse um menu de comando, seria as opções mais rápidas de você aplicar, tá? Ah, mas eu quero voltar, por exemplo, né, para a tela bonitinha do Windows 7, porque eu não consegui trabalhar com essa área, eu estou muito confuso. O que eu faço, professor João Kleber? Simples, aperto o botão WinKey, né, que é o botão da bandeirinha do Windows, e aí vai aparecer da forma tradicional. Então aqui nós temos duas formas,
tá? Ou eu posso passar o mouse do lado esquerdo, perdão, do lado direito, na parte superior ou inferior, que vai aparecer essas opções para mim. Ou se eu quiser voltar na parte anterior, né, na parte mais básica do Windows 7, é só apertar o botão WinKey, que vai aparecer para mim das mesmas formas. Vai aparecer todos os aplicativos, vai aparecer todas as opções que eu poderia configurar da mesma forma que ali. Só que aqui vai estar o quê? Separadamente, né? E ali vai ter como se fosse um atalho, né, para as principais configurações que você queira fazer. Beleza? Então, primeira dica, né? Para que eu possa entrar no menu iniciar, né, eu posso apertar o botão WinKey, que seria a bandeirinha do Windows. Ah, mas eu quero entrar, por exemplo, nos comandos mais rápidos, né? Menu de comando. Eu vou com o mouse ou na parte superior do lado direito ou na parte inferior do lado direito, você vai conseguir visualizar. Perfeito? Galera, outra dica que eu já ia me esquecendo também, que é o seguinte, ó. Desse lado aqui, né? Já falei para vocês que tem a barra de comando, né? Seria como se fosse um atalho para as opções mais rápidas do Windows. O que a gente tem que ter noção também é o seguinte: para que serve cada opção dessa? Então, por exemplo, eu não preciso saber, né? Na verdade, eu não posso só saber que se eu passar o mouse do lado direito ou do lado inferior da minha tela, vai aparecer, né, a barra de comando. Mas eu preciso saber que barra é essa, que comando que eu vou fazer, porque as bancas estão cada vez mais exigentes. E aí a gente precisa saber que é o seguinte, ó, essa barra, quando a gente passa aqui, vai aparecer essas telinhas aqui, né? Essas opções, essas funcionalidades, que são essas 5 funcionalidades, né? Vai aparecer pesquisar, vai aparecer compartilhar, vai aparecer o menu iniciar, dispositivo e configurações. E aí eu preciso entender para que serve cada opção dessa. Primeiro, pesquisar, tá? Pesquisar, se você passar o mouse ali e digitar alguma coisa, você vai pesquisar arquivos, você vai pesquisar pastas do Windows, né? Então, se eu quero acessar rápido uma pasta, um arquivo, não quero entrar dentro da pasta documentos, eu quero entrar em várias pastas até alcançar o meu arquivo, simplesmente eu posso digitar aqui e automaticamente ele vai verificar se existe esse arquivo e vai mostrar para você. Vai verificar se tem essa pasta, vai mostrar para você. Mas, né, como o Windows 8 ele quer trazer mais interatividade, também você pode utilizar a tecla Windows F, né? Ou WinKey F, que aí vai aparecer essa telinha de pesquisa e você vai digitar o que você quiser, beleza? Então, a primeira opção da barra de comando é pesquisar. O que eu posso pesquisar? Eu posso pesquisar arquivos e pastas de forma rápida, beleza? O segundo item, compartilhar, né? Compartilhar vem da questão de rede, né? Então eu posso compartilhar uma pasta, eu posso compartilhar um arquivo com outro computador que esteja na rede, ou eu posso até mesmo compartilhar uma impressora que esteja vinculada ao meu computador, né? Então aqui você vai compartilhar com outro dispositivo na rede. Perfeito? E aí o menu iniciar, como a gente citou anteriormente, né? Vai aparecer as funcionalidades, né, do menu iniciar, ou também você pode, se eu não quiser, por exemplo, não quero clicar aqui no menu iniciar, você pode apertar o botão WinKey, né, e vai aparecer automaticamente para você, né? Ou você clica, passa o mouse na barra de comando, ou você pode apertar o WinKey, né? E aí depois vem para dispositivos, né? Gente, dispositivos você tem que entender o seguinte: você não vai configurar um dispositivo, tá? Você vai verificar quais são os dispositivos que estão conectados ao seu computador. Exemplo, se você tem um HD externo, né? Se você tem uma impressora, se você tem um scanner, se você tem um joystick, não sei o que é joystick, é um controlador de jogo. Tudo que estiver conectado você consegue visualizar através da barra de comandos dispositivos. Mas eu quero fazer uma configuração desse dispositivo? Beleza, então você vai na outra opção que seria configurações. Beleza? Então aqui seria a barra de comando rápida, onde você consegue pesquisar, você consegue compartilhar, você consegue visualizar de modo da forma antiga do Windows 7, ou você consegue verificar quem está conectado no seu computador, ou você consegue fazer a configuração em si. Beleza? Então essas são as funcionalidades da barra de comando. Perfeito? Uma coisa também interessante de salientar é o seguinte: nós vimos que essa tela iniciar tem todos os aplicativos, né? Só que, por exemplo, se o seu computador tiver muito aplicativo, você não vai conseguir visualizar em uma tela somente. E aí por isso que existe algo, né, que é a barra de rolagem horizontal e a vertical que a gente citou lá no início da aula, que vai facilitar a sua vida. Como que eu consigo verificar todos os aplicativos que tem no meu computador, professor João Kleber? Simples. Você vai passar o mouse, né, ou o toque, você vai na parte
na barra horizontal, na parte inferior, né? E aí você vai clicar. Quando você clicar, vai aparecer a barra de rolagem, que você pode rolar. E aí, se você rolar, por exemplo, vai mostrar aqui, por exemplo, todos os aplicativos que eu tenho instalado no meu computador. Aqui mostra somente alguns e aqui mostra todos. Então, tem como você também fazer através, né, dessa utilização de mouse, né, ou por toque mesmo, e visualizar todos os aplicativos que estão aí no seu computador. Então, vamos responder uma questão para entender como que se cobra, né, essa questão da tela iniciar, essa questão da barra de comandos do Windows 8. Beleza? E aí vamos ao seguinte, ele fala a banca realizadora foi o IBFC, né, do ano de 2016 para o cargo de assistente, né, foi para o órgão da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, né, a MDEC, beleza? Eles cobram o seguinte, no ambiente do Microsoft Windows 8.1, quando você deseja abrir alguma função, você pode, por padrão, levar o cursor no canto superior direito, né, de onde surgirá inicialmente uma barra com opções, né? Essas opções por padrão estão listadas a seguir, exceto, todo mundo sabe que exceto aqui não é, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo que se lê na alternativa. Bom, a gente sabe que a gente pode procurar uma pasta, um arquivo, através da barra de comandos, correto? E se eu encontrar esse arquivo, eu consigo compartilhar ele, correto? Beleza. Ah, mas se eu não quero compartilhar um arquivo, professor João Kleber, eu quero compartilhar minha impressora, eu consigo na barra de comandos? Correto, você consegue. Então, essa aqui a gente consegue fazer, né, um raciocínio bem lógico aqui. E aí, eu consigo reiniciar, ligar ou desligar o computador na barra de comandos? Falso, ali é para você procurar alguma coisa, para você verificar se tem alguma coisa conectada no computador, ou você configurar alguma coisa. Ligar, desligar? Jamais. Então, resposta errada é A, né? Então essa você poderia utilizar o conceito que a gente aprendeu e também seguir uma historinha, né? Eu pesquiso algo, eu compartilho algo, ou eu posso configurar algo. Perfeito, gente, tranquilo. Vamos responder mais questões, né? E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que as bancas elas não estão cobrando mais só a questão do conceito, para que serve, ou quais são as opções que existem. Elas estão cobrando muito questão de atalho e a gente tem que estar preparado para isso. Vamos analisar essa questão agora. As teclas de atalho são muito úteis para agilizar a execução de um trabalho no computador. Elas permitem que o operador do sistema operacional acesse algumas ferramentas ou realize tarefas mais rapidamente com um único comando. Até então aqui ele está contando uma historinha. Então a pergunta vai vir aqui nessa segunda oração. Caso haja necessidade de utilizar um atalho para realizar pesquisa de uma pasta de trabalho ou um arquivo específico no Windows 8, deve-se pressionar ao mesmo tempo as seguintes teclas. Aí essa aqui já não tem como a gente utilizar a probabilidade de erro que a gente fez na pergunta anterior. Então eu preciso saber qual que é a tecla que permite abrir o campo de pesquisa. E a gente sabe que o campo de pesquisa é com a tecla Windows F. Então, tá vendo como é que vale a pena você investir num cursinho preparatório? Porque se você não tivesse utilizado essa opção de estudar, se dedicar, você nunca ia imaginar que o Windows F seria para pesquisar. Então, essa questão é que você vai fazer você ganhar a vaga do seu concorrente, porque essa ele não vai conseguir chutar corretamente, porque precisa conhecer. Beleza, gente? Vamos para mais uma questão, né? Essa foi do TRE de Goiás. E eles cobram o seguinte, né? A banca foi o CESP, né? Por ano de 2015 para o cargo de técnico. Julguem o item a seguir acerca de sistemas operacionais. No Windows 8.1, com o uso do mouse, então vamos entender, no Windows 8.1 com o uso do mouse, mesmo que eu esteja na tela iniciar, né, aquela tela inicial, que é com os quadros personalizados, ou em um aplicativo do Windows Store. Ah, o que é o Windows Store? É a loja do Windows. Aqui ele está falando que está utilizando o tablet, por exemplo, né? O usuário tem como acessar a barra de tarefas. Então ele está perguntando o seguinte: liguei o computador, está na tela iniciar, né? Eu consigo visualizar a barra de tarefas? Porque se a gente deixar na tela iniciar, a gente já sabe que não aparece, né? E aí a gente sabe sim que consegue, através de como? Apertar o botão WinKey, né? Que é o botão do Windows, e vai aparecer. Então aqui, gente, você pode perceber que a CESP, né? O CESP ele é campeão nisso, né?
A banca CESP, né? É campeã nisso. Por quê? Ela conta uma historinha e tem que fazer a interpretação nos mínimos detalhes possíveis. Aqui ele fala o seguinte: eu posso utilizar o mouse, né, com a interação rápida da tela iniciar, só que eu consigo visualizar o menu da barra de tarefas, que seria aquela barra horizontal? Claro que consegue, é só você apertar o botão WinKey, a tecla WinKey, e vai aparecer para você. Então essa resposta está o quê? Correta, tá? Então essa é uma questão de nível intermediário a difícil, porque você tem que saber interpretar o que ele está pedindo, entendeu? Mesmo que você utilize somente mouse ou simplesmente o toque, você vai conseguir, porque eu coloquei aqui o Windows 8 e o Windows Store, então temos que ficar atentos aí, beleza? E aí vamos verificar mais conteúdos, né? Agora a gente vai verificar as opções de alternar tarefas, né? Vimos, né, que nós podemos alternar tarefas porque esse sistema ele é multitarefas, trabalha com várias tarefas ao mesmo tempo. Então imagine que você está com o Word, né, e você quer alternar uma para a tarefa do Excel, né? Quando nós utilizamos o Windows 8, nós temos três opções. Primeiro, as duas opções que eu vou citar aqui, né, das questões de teclas, são utilizadas tanto para o Windows 8 quanto para o Windows 7. Você pode utilizar a tecla Alt Tab, que vai alternar a tarefa de modo 2D, né? Só vai pular para a próxima tarefa. Ou você pode utilizar a tecla Windows Tab, que vai mexer como se fosse 3D. Você vai alterar as tarefas de modo que você vê todas as tarefas que estão sendo utilizadas. Só que o foco que você precisa entender é este aqui, tá? O Windows 8 ele trabalha com interação, principalmente na questão de toque, né? Então o que acontece? Como que eu faço para alternar a tarefa de forma interativa? É o seguinte: se para visualizar a barra de comandos você tem que ir do lado direito, para alternar a tarefa você vai do lado esquerdo, na parte superior. Então você vai clicar na parte superior e vai arrastar para a parte de dentro. Quando você fizer isso, vai mostrar para vocês todas as tarefas que você esteja executando, beleza? Então, todas as tarefas que você esteja executando vai aparecer dessa forma, ou você pode alternar também desta forma. Então, são três formas aí. Então, temos que ficar atento sobre isso. Existem três formas de se alternar, né, uma tarefa no Windows 8. Ou você pode seguir as teclas Alt Tab, que seria uma por uma, de uma forma de 2D, ou se você quer visualizar bonitinho, né, visualizar todas as tarefas de forma 3D, Windows Tab, ou se você quiser interação através de toque, né, você vai selecionar do canto esquerdo, ou com toque ou com mouse, e arrastar para a parte de baixo, para a parte inferior, para a parte de dentro da sua tela, e você vai visualizar, né, todos os seus aplicativos que estão sendo executados. Beleza, gente? Uma coisa também que é bastante importante salientar, tá? Sistema de arquivo. Professor, o que é um sistema de arquivo? Sistema de arquivo, gente, é a estrutura como gerencia os arquivos do sistema operacional. E aí o que acontece? Para não ficar muito técnico, imagine o seguinte: imagine um carro, tá? Cada carro tem o seu motor específico para ele. Por exemplo, vamos supor o carro Gol. Ele tem um tipo de motor voltado só para ele. O carro Celta, ele tem um tipo de motor voltado só para ele. E o sistema operacional ele tem como se fosse esse motor, que a gente chama de sistema de arquivo. Cada sistema operacional trabalha com um sistema de arquivo, né? Por exemplo, o Windows 7, ele trabalha com o NFTs. Só que quando a gente trabalha com o Windows 8, mudou, né? Nós trabalhamos com um novo tipo, que é o refs. Então temos que estar atento ainda. O Windows 7 NTFS, né? E o Windows 8 refs. Só que o Windows 8, como ele é uma versão mais atual, né? Ele consegue identificar arquivos que sejam NTFS, beleza? Só que por padrão, né? Ele vem como refs, beleza? Então fiquem atentos aí. O Windows 8 ele trabalha com um sistema de arquivo diferente do Windows 7, que é o refs, mas ele é compatível, beleza? Então compatível que ele consegue enxergar, ele consegue visualizar, beleza? Tranquilo? Então vimos a questão do sistema de arquivos e agora a gente vai entender uma coisa também que se mudou no Windows 8, que é o gerenciador de pastas e arquivos, tá? Bom, gente, imagine só, né, se no órgão que vocês vão passar e trabalhar,
não tivesse um supervisor, não tivesse um gerente, não tivesse alguém que controlasse, né, o trabalho, as ações, os processos. Seria o que? Uma bagunça. No Windows é a mesma coisa, eu preciso gerenciar alguém, né? Eu preciso que tenha um sistema que gerencie as minhas pastas, os meus arquivos e as minhas unidades de disco rígido. Esse alguém se chama explorador de arquivos. Ah, professor, mas no Windows 7 não se chama explorador de arquivos. Muito bem, no Windows 7 chama Windows Explorer. Algumas bancas associam já o nome, falam, é considerado como Windows Explorer no Windows 7. Então eu estou falando do explorador de arquivos no Windows 8. Mas os dois têm as mesmas funcionalidades, gerenciar pastas e arquivos e disco no seu computador. Beleza? E aí a gente precisa saber algumas coisas importantes. Primeira coisa importante, a tecla Windows E, né? Ela é responsável por abrir de forma rápida o seu explorador de arquivos no Windows 8. Beleza? Então vamos entender alguma estrutura. Alguma estrutura não, as estruturas, né? Do explorador de arquivos do Windows 8. Primeiro, nessa parte aqui do lado esquerdo, né, na parte do lado esquerdo, nós temos, né, as bibliotecas padrão, que seria o painel de navegação, né? As bibliotecas padrões são documentos, imagens, músicas, vídeos. Já caiu em algum concurso o seguinte, o Windows ele te traz uma biblioteca padrão. Mas, por exemplo, você não pode criar uma biblioteca, criar uma pasta com o seu nome ou com o nome que você desejar? Pode. Então, o padrão de fábrica é isso. O explorador de arquivo vai mostrar se você está conectado a uma rede, você vai compartilhar uma rede, vai mostrar se você pertence, se você tem, quais são os discos rígidos, quais são os dispositivos que estão conectados ao seu computador, qual é o grupo que você está inserido, né? Se é doméstico, se é público. Então, aqui vai ter todas essas informações, né? E aqui também a caixinha legal que seria a barra de ferramentas, onde vai estar os menus, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E aqui tem o menu de pesquisa, né? Ah, eu quero pesquisar um arquivo, por exemplo. Eu quero pesquisar o edital de tal concurso, né? Só que eu não sei qual pasta que tá. Então você abre o navegador, que é o explorador de arquivos, e pesquisa aqui de forma mais sucinta, mais rápida. Então essa é a estrutura do explorador de arquivos, né, do Windows 8, né? Então mudou a nomenclatura, não se chama mais Windows Explorer, é explorador de arquivos. O atalho continua o mesmo, é o Windows E, né? E aí ele praticamente tem as mesmas bibliotecas padrão. Só que lembrando, aqui existe essa biblioteca padrão? Existe, mas eu posso, né, alterar ou colocar o nome que eu quiser. Beleza? E aí vamos responder aí. A questão de 2016, né? A banca foi a Quadrix, né? Para o cargo de auxiliar, para o CRO. Pergunta o seguinte: assinale a alternativa que não exibe uma biblioteca padrão do sistema operacional Windows 8. Vamos lá, documentos existe? Claro, você vai pesquisar. Imagem existe? Existe, né? Músicas existe? Existe. Vídeos existe? Existe. Programas, né? Essa aqui você poderia utilizar por probabilidade de erro. Programas seria em configurações, também chamado de painel de controle. Então essa é a resposta que não se encaixa. Então ela está errada e aí você conseguiu acertar mais uma questão no seu concurso público. Beleza? E aí vamos para a CESP, né, que é uma banca que exige muito interpretação de texto. E aí vamos entender como que ele se cobra isso, né?